Mais uma vez quero saudar toda a congregação com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Essa leitura é no Salmo 91, né? Todo o Salmo, né? Salmo 91. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Deus, querido Pai, através dessa mensagem, Deus, que venha de Ti, porque a leitura diz que o Senhor é o Altíssimo, e de Ti vem toda sabedoria e todo entendimento, Deus. Usa o Teu servo como a Tua ferramenta nas Tuas mãos, para que transmita a Tua mensagem, Deus, com toda sinceridade, Deus, e com toda certeza plena, para que nós saímos daqui entendendo da Tua mensagem e alimentado pela Tua palavra, e Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que vocês mantivessem o texto aí aberto, por favor. O Salmo 90, um salmo muito conhecido, né? Um salmo que, de fato, tem a nos ensinar nessa noite. Como vocês sabem, o Salmo 91, melhor dizendo, faz parte daquele compêndio que a gente, dentro da teologia, aprende como literatura de sapiência ou de sabedoria. Basicamente, um salmo ele é voltado para os princípios litúrgicos do povo de Israel no passado, nos cânticos, né? É movido, cantado pelos levitas, pelos sacerdotes, todas aquelas pessoas que viviam em torno do altar. Mas o meu propósito básico nessa noite é nós pensarmos esse salmo a partir, nos atermos ao conceito de morada. E de morada não simplesmente na condição de uma casa, de uma residência, mas morada na condição de refúgio. E é justamente a partir daí que eu queria que nós pensássemos o que de fato o salmista expõe isso com grandiosidade nesse salmo. E nós partindo realmente do verso 1, a gente vai ver essa expressividade onde ele diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Né? Primeiramente, aquele que habita, né? Vamos supor, é aquilo que a gente diria que é o mesmo conceito do habitante, do habitar. E aí eu comecei a pensar que de fato, aquele que de fato habita nesse esconderijo, sob a proteção do Altíssimo, né?
ele tem de fato intimidade, porque quem de fato habita numa casa, ele não é meramente um hóspede daquela casa. Diferente de alguém que está como é que diz? Num hotel. Um hotel não é a nossa casa, não é verdade? Mas de fato, a casa é aquele sinônimo de intimidade, de profundidade, em que a gente tem uma relação muito mais íntima. E aí o salmista diz: aquele que habita, ou seja, eu não tenho uma relação vaga com o Senhor. Nós não devemos ter uma relação, como é que diz, distante, de um hóspede, de alguém que diz assim: Espírito me visita. Não, não é dessa forma. O Espírito não vive visitando o crente, o Espírito mora inteiramente no crente. E quando ele mora, meu amado, ele manda e desmanda. Quando ele mora, ele de fato, a gente perde de fato o poder de liderança, de domínio de alguma coisa, mas aquilo que a gente vai perder de um lado, a gente vai ganhar em outro. Em que, pastor? Em segurança. E a gente vê, uma das coisas que é mais terrível na nossa vida é a insegurança. E eu fico pensando o quanto, que relação tem a casa com a segurança, que relação tem um sinônimo da casa com a segurança. Alguém pode de fato ter um emprego, alguém pode ter dinheiro, mas quando você não tem uma casa própria, você se sente inseguro. Porque na casa você pode, sendo de você pode modificar, você pode alterar, você pode investir. Eu fico pensando um exemplo: se alguém daqui, vamos supor, nasceu na Várzea Redonda e ele está em Sumé, mas quando ele está na Várzea, ele se sente mais dentro de casa, não é verdade? Aí quando você anda em qualquer outro ambiente, você vai fazer turismo em qualquer lugar, mas o lugar em que você se sente seguro é dentro de sua própria casa. A casa, meu amado, tem esse sinônimo de segurança, de proteção. E aí você pode dizer: ah, pastor, mas eu não tenho minha casa própria. Mas o que eu quero aqui falar é muito mais do que uma casa feita de cimento, de tijolo, de qualquer outra argamassa. Mas eu quero dizer a você: a casa que eu quero expor à luz da Escritura é uma casa que ele não tem limite. Essa casa não tem limite, porque essa casa é o próprio Deus que se estende de geração em geração, de extremidade a extremidade, como já foi dito, de alfa a ômega, do princípio ao fim. E que de fato isso remete para mim e para você. Se na casa física eu compreendo que eu me sinto seguro, se eu estou dentro da casa, eu me sinto o quê? Seguro. Eu me sinto o quê? Protegido. Se eu entendo que Deus é minha segurança, tanto faz eu estar aqui em Sumé como em Taiwan. Aí quando a gente chega, a gente roda, mas Rafael veio de Brasília, talvez está inseguro em Sumé, porque o habitat dele não é esse. Mas quando ele está diante do Senhor, ele vai entender que o Deus de Brasília é o Deus de Sumé. Aí, ou seja, onde está o nosso habitat, a nossa segurança? Onde o Senhor estiver. E se o Senhor estiver conosco, aí haverá segurança. Porque quantas das vezes eu fiquei lembrando hoje o entardecer e lembrando minha vida de infância, Nailson. E eu fui uma pessoa que sempre tive medo de chuva, e eu gostava de passar chuva em casa, principalmente numa cama, porque isso traz o que? Segurança. Sabia disso? E quantas das vezes nós temos os nossos medos? Quantas das vezes alguém tem medo de adoecer, e para adoecer é melhor adoecer em casa, dormir em casa, porque nessa casa, nesse quarto, nessa cama, você tem aquela pseudo-segurança. Mas eu quero dizer a você que o que me traz real segurança não é minha casa, não é minha família, não é meu dinheiro, não é de fato minha cama aconchegante. O que me dá recurso e segurança e certeza de triunfo é que o Deus eterno deve ser a minha e a tua morada. E quantas vezes as inseguranças nossas pairam? Eu estava vendo, estudando sobre a Previdência Pública do Brasil. É um barco furado, é uma pirâmide. E a gente olha para muitos da gente, o que temos, alguns aqui se tiver, é a possibilidade de se aposentar. Mas eu quero dizer a você, o domínio da gente, a proteção da gente, a provisão da gente não está em segurança de dinheiro, de governo, mas está no comando lá de cima.
É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos dá essa segurança, é esse Deus que nos dá a certeza no meio das incertezas. Amém, amados? E aí, portanto, ele diz, aquele que habita em quê? No esconderijo do Altíssimo. O que é esconderijo, né? A ideia do esconderijo é alguém que está o quê? Seguro, coberto, protegido, oculto. Você está protegido, não pelas forças da OTAN, dos Estados Unidos, não sob a supervisão de A ou de B, sobre mim e tua vida, a mão do Altíssimo. Isso deveria trazer sobre minha e a tua vida certeza. Se eu botar alguém aqui, talvez para pregar, se sente inseguro, mas vamos supor, alguém que de fato, não, eu já sou, como é que diz, tenho domínio daqui em Sumé, aí se bota na central, aí pronto, aí apaga. Mas eu quero dizer, o Deus da central é o Deus que está aqui, é o Deus que está no Japão, é o Deus que está em Taiwan, é o Deus que está em qualquer extremidade mais vasta do universo. O que eu quero dizer aqui a você, que a segurança nossa não está em nossos bens, não está em nossos tesouros, mas a verdadeira segurança nossa está em Deus ser nossa morada. Por isso que o salmista foi bem claro e disse, aquele que habita em quê? O habitar, o morador. Diga, eu não sou hóspede do Senhor. O Senhor o quê? Mora em mim. Eu sou o quê? Casa de Deus. Eu sou o quê? Morada de Deus. E Deus é morada minha. Eu moro em Deus e Deus mora em mim. Há uma coisa entrelaçada aqui que não tem como desvincular. Porque eu estou em Deus e Deus está em mim. Dá para entender essa profundidade tão grande? Isso deveria trazer sobre mim e sobre você o quê? A certeza da segurança. Quando os vendavais sopram. Quando a ciência diz que há morte. Quando as portas estão fechadas. Eu tenho que dizer, Senhor, me faz descansar. É muito difícil descansar no meio do vendaval. Lembra como Jesus estava diante das ondas, querendo sucumbir àquele barquinho? Como Jesus estava? Gritando, feito um louco, histérico. Não, dormindo. Deus quer que nós descansemos. Você dá para entender isso? Deus te trouxe aqui, a mim e a você, dizer, descanse. Em que? No habitar. Descanse na morada. Descanse sob a sombra do Onipotente. Amém, meus queridos? E aí ele prossegue dizendo o quê? Ele de fato, aí a pergunta, você é daqueles que está protegido, escondido no Altíssimo, no habitar do Altíssimo? Amém? Sendo morador do Altíssimo, isso é algo para te inquietar. Amém? Mas para trazer você certeza de descanso diante de tudo isso. Outra observação que eu queria fazer, prosseguindo aqui, vamos ver o texto, voltando ao texto aqui. O verso 1, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o quê? Descansa à sombra. A sombra, diga a sombra do Onipotente. Por que o salmista usou sombra? Sombra é sinônimo como é que diz, de proteção, pastor? Porque o salmista está inserido no meio de quê? Do deserto. E se existe uma coisa que é fundamental no deserto, é sombra e água. Água e sombra. Você não precisa de muralha no deserto. Você precisa de quê? De água. Você precisa de sombra. E no deserto da vida a gente precisa o quê? Buscar o quê? A sombra. Já observou aquela palavra, eu vou me encostar porque essa árvore aqui tem o quê? Tem sombra. Ninguém quer se encostar num pé de mandacaru porque não tem sombra. Mas no pé de caibreira sim. Eu quero dizer a você, se encoste naquele que tem a sombra. Naquele que manda e desmanda. Naquele que no meio do deserto, ele tem sombra para mim e para ti. Portanto, meu irmão, é necessário eu estar buscando a sombra do Altíssimo. Quantas das vezes a gente está em busca da sombra dos homens?
Da sombra do próximo prefeito de Sumé, se é, quem não é. Eu quero dizer, nós estamos na sombra do Altíssimo. A igreja está sobre a tutela e a proteção do Altíssimo. Amém, amados? E é por aí que o crente tem que caminhar, é por aí que o crente tem que entender que ele habita no esconderijo do Altíssimo. Ele faz o quê? Ele descansa, ele não fica numa inquietação. O Senhor nos chama para a sombra, para a gente o quê? Descansar. Eu estava vendo quanto Deus nos ensinou nessa pandemia, e muitas vezes talvez não quis aprender. Eu não tenho tempo para parar, não tenho... Aí o Senhor, vou parar. Não parou simplesmente da minha voz, ele parou o mundo. Ele estagnou o mundo. E quantas vezes a gente quer na mesma forma frenética, eu quero isso, eu quero aquilo, e Deus te chama para você o quê? Ouvir a sua voz. E só escuta a voz de Deus o quê? No descanso dele, na sombra dele, nos pés dele. Amém, meus queridos? Descanse na sombra o quê? Do Onipotente. Aí diz o verso 2: diz o Senhor, diz ao Senhor, melhor dizendo, o salmista dizendo ao Senhor: tu és o quê? O meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Primeiramente, observa aqui, ó, meu refúgio, minha fortaleza e meu Deus. Pronomes o quê? Possessivo. Ele não é o Deus dos outros, ele é o meu Deus. Ele não é a fortaleza dos outros, ele é a minha fortaleza. Ele não é o refúgio dos outros, ele é meu refúgio. E quantas vezes você tem um distanciamento de Deus? Deus não precisa, mas Ele quer de mim e de você intimidade. Quem está debaixo da zona do Altíssimo, quem está sobre a sombra do Onipotente, esse tem Deus como seu Deus. Tem Ele como o quê? Como seu refúgio. Tem Ele como fortaleza. E aqui eu queria pontuar algo bem interessante. Qual a diferença, vamos supor, de refúgio para fortaleza? Refúgio geralmente é um ambiente mais restrito. Alguém está num refúgio, num bunker, numa coisa, você entra dentro daquele quarto ali, é um refúgio estreito. Já uma fortaleza é um refúgio mais amplo. Geralmente as cidades eram fortificadas, por isso se chamava o nome de fortaleza. Eu fico pensando, Deus é o refúgio, Ele é proteção no pequeno e no grande, no micro e no macro. Ele é refúgio, mas Ele é fortaleza. Deus trabalha do grande ao pequeno, do pequeno ao grande. Eu não sei se você está precisando de um refúgio ou de uma fortaleza. Só sei de uma coisa, que Deus é proteção. Amém? E essa proteção que trazia sobre o salmista a certeza de que ele podia caminhar e caminhar sobre a sombra do Onipotente. Amém, meus queridos? Outra verdade que eu queria que nós estivéssemos atentos, quando ele diz assim, onde ele deixa bem claro aqui no verso de número 9, acompanhe comigo, diz assim, olha, vamos ver aqui o verso 9, onde ele diz assim, olha, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo que a sua morada, diga, fez do Altíssimo a sua morada. Você fez de Deus a sua morada? Quer dizer que Deus é minha morada, é o meu barracão, minha tenda, minha mansão. Deus, quando eu digo Deus é sua morada, Deus é a sua proteção. Aí eu não tenho um caso, se você tem Deus, você tem morada. E é justamente essa morada, porque o que eu quero dizer, onde tem a morada, a gente diz o quê? Tem a pseudo do quê? Segurança. Isso significa, onde eu estiver, onde Deus estiver, terá o quê? Proteção. Portanto, assim, não se apega a coisas. Eu me sinto seguro nessa igreja, eu me sinto seguro em Sumé. Se Deus te levar para o Japão, o mesmo Deus, onde estiver lá, está aqui. Você está compreendendo o que eu quero mostrar aqui a você? Que a gente não pode se limitar a coisas, a espaço. A gente quer colocar Deus dentro de um quadrado. E a gente cria como eu disse, nossos conceitos, principalmente vindo, oriundo da infância. A gente diz, olha, eu estou seguro aqui, dentro desse quadrado, dentro desse limite. Aí Deus muitas vezes nos tira do ninho, da zona de conforto, e nos joga a situações das mais calamitosas possíveis. Ele diz, Senhor, é aí onde ele diz, eu sou a tua morada.
eu sou a tua sombra, eu sou tua proteção. Quando se esvai tudo, Deus mostra que é, meu amado. Portanto, eu queria que nós estivéssemos pensando, reiterando essa verdade, a partir do que diz o último livro aqui da Bíblia, Apocalipse. Acompanhe comigo, olha como é tremendo isso daqui, acerca do conceito de proteção e de morada, onde Deus deixa bem claro que eu devo constituir Ele como sendo minha morada, como o salmista reitera essa verdade no verso de número 9, e é reiterado por João em Apocalipse 21:3. Acompanhe comigo, vamos lá? Apocalipse 21:3 diz assim, olha: aquele que está sentado no trono disse: eis que faz todas as coisas. E ele prossegue dizendo, meu amado, no verso 22, veja comigo: não vi nenhum sinal, olhe, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisava de sol nem de lua para lhe dar o quê? Claridade, pois a glória do Senhor iluminava o Cordeiro e a sua lâmpada. O que eu quero mostrar aqui a você? Quando ele mostrou os novos céus e nova terra, lá não tem o quê? Santuário. A ideia de Jerusalém, de céu, a ideia disso e daquilo, é uma expressão, mas de fato, quando diz assim, onde é que a gente vai cultuar o Senhor? Onde? Não tem templo. Porque o que? Deus é nosso próprio templo. Olha a expressão aqui, porque não viu que nenhum santuário, porque o seu santuário é o quê? O seu santuário é o quê? Santuário é o quê? É o Senhor. No caso, veja o que diz o verso 3. Então, olha, o verso 3. Então ouvi uma voz que vindo do trono que diz: eis o tabernáculo de Deus e os seres humanos. Deus habita no meio deles. Ou seja, a ideia de quê? De tabernáculo, tenda, santuário, cidade. Não está restrito a coisas, a limites físicos, porque a cidade é o próprio Deus, o santuário é o próprio. Dá para entender essa complexidade como é? Ou seja, nós não vamos precisar de objetos para adorar. Ele de fato é a essência da nossa adoração. Portanto, esse conceito que a gente tem de casa, de proteção, tem que ser desmistificado e simplesmente canalizado para o Senhor. Por quê? Porque onde o Senhor estiver, estará o quê? A proteção. Onde o Senhor estiver, estará o quê? O descanso. Onde o Senhor estiver e onde Ele nos levar, haverá esse descanso. Portanto, eu fico assim, eu fico querendo viver dentro do meu descanso, dentro do meu quadrado, dentro das minhas limitações. Sumé eu me sinto de família. Assim, mas se Deus jogar eu para o México como jogou Jackson, eu vou entender que o mesmo Deus de Sumé é o mesmo Deus do México, da África, de qualquer continente, de qualquer país, de qualquer lugar. E se eu quero mostrar aqui a vocês, para a gente estar aprendendo verdadeiramente a descansar nele. Amém, amados? Porque nossa esperança, nosso refúgio não é os homens, porque nós somos frágeis, os homens é frágeis, nós somos débeis, mas Ele é Deus soberano. Amém? Ele é nossa morada, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus forte. Amém, meus queridos? E aí, caminhando, lembrando bem, olha, sendo o Senhor a nossa morada, teremos proteção permanente. Veja aqui, vamos voltar ao texto, ao Salmo 91, nos ater ao verso 3, olha, pois Ele livrará você do laço da passarinheiro, da peste perniciosa. Diga laço e peste. O que é um laço do passarinheiro? A expressão do salmista, laço do passarinheiro, alguém que pegava pássaro com laços, com armadilha. E quantas vezes Deus nos tem poupado de armadilhas, de coisas bruscas, armadilha que o inimigo coloca, coisas que vêm sobre a minha e sobre a tua vida para tentar nos destruir, e Deus tem nos livrado. Amém, amados? Deus tem nos poupado, Deus tem usado de misericórdia. Quando ele fala assim, da peste perniciosa, isso significa a peste realmente era uma doença genérica, é uma doença epidêmica, com infecção profunda. Como eu estava vendo,
hoje, em que a peste negra matou cerca de metade quase da população da Europa na Idade Média, porque era algo avassalador, algo destruidor. E quantas vezes Deus tem nos poupado? Prova disso, sabe o que? Houve a pandemia, uma pandemia, não foi uma epidemia, mas foi algo mundial, uma pandemia. E hoje somos o quê? Se existe uma coisa dentro da história nossa, que já pode se dizer, nós somos o quê? Sobrevivente de uma pandemia. Muitos partiram. Tem sobrevivente. Não porque sejamos melhor por aqueles que morreram, não. Mas aprove a Deus na sua graça nos poupar. Daqui a alguns anos alguém vai dizer, mas papai, mamãe, vovô, o que era aquela coisa na sua boca? A máscara da pandemia. Do ano de 2019, 2020, teve isso. E você sobreviveu. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto na minha e na tua vida. E Ele é a nossa morada. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso refúgio. Amém, amados? E aí o salmista vai prosseguindo, nos dizendo, nos ensinando verdadeiramente a dependermos inteiramente do Senhor. Amém, amados? E aí ele prossegue no verso 5, acompanhe comigo, quando ele diz assim, olha, você não terá o que? Medo do terror noturno. Olha, a ideia de não ter medo não é que você não terá medo em si, você não será dominado pelo medo. Eu diria assim, o crente tem medo? Tem. Agora, ter medo é uma coisa, e ser dominado pelo medo é outra. E o perigo não está em ter medo, mas fazer o quê? Ser dominado pelo medo. Você está entendendo? Quando a gente estuda algumas fobias sociais, dentro da psicologia e tudo mais, existe a ideia do conceito de ter medo do medo. Medo de ter a ansiedade, você tem um gatilho e tem. Vocês estão entendendo como é a questão? Mas o que eu quero aqui mostrar aqui a vocês é que quando ele diz, você não tem medo do terror noturno. A ideia do medo, meu amado, o medo associado o quê? À noite. E quantas das vezes os nossos medos vêm com mais efervescência na noite? Mas se Deus é a tua proteção, a tua morada, o medo vem, mas não te domina. O medo vem, mas não te escraviza. Porque o Senhor é a minha e a tua proteção. O Senhor não simplesmente, eu não simplesmente moro, eu não simplesmente não sou um hóspede do Senhor. Mas eu sou o quê? Um morador. Eu tenho intimidade com meu Deus e o meu Deus tem intimidade comigo. Amém? Aí de fato o medo vem, as dificuldades vêm, o medo noturno vem, como diz o texto. Porém o quê? Eu tenho que entender que Deus é o quê? Minha proteção. Outra verdade que o texto nos diz, olha, você não terá o quê? Medo de quê? Noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Escute bem, aqui fala sobre o medo noturno, e agora o que? A flecha de dia. Diga, medo noturno, flecha de dia. O medo ao inimigo o quê? Invisível. Mas eu digo a você, é um grande inimigo, viu? Sabia disso? Um dos maiores inimigos que eu vejo é o medo. Porque mesmo que não tenha situação, a gente cria. Quando você está com medo, você vê já um ladrão. Você já sente a faca perfurando o seu coração. Aí o que acontece? Isso mostra o quê? O medo noturno. Mas além do medo noturno, nós temos o quê? A flecha de dia. O contrário, a ideia dia, noite, noite e dia. A flecha é algo que vem também de forma súbita. Uma flecha, quando vem, ela não é assim, eu vou igual um tiro que... Não, ele vem assim sorrateiramente. E quando vem, espera o indivíduo. Quantas vezes nós nos livramos do medo noturno, mas estamos propensos o quê? A uma flecha de dia. Isso mostra a minha fragilidade. Ser de dia ou de noite, eu sou frágil. Só que eu tenho a ideia de que se eu estou na minha casa, na minha cama, eu estou o quê? Eu estou seguro. Não está não, irmão Cícero. Não está não, irmão Antônio. Se você, eu estou com meu dinheiro no banco, pastor. Não está não, isso porque não está seguro. Não há segurança nenhuma.
Eu nas minhas andanças para fazer minha genealogia, andando nas casas antigas dos meus, na terceira, quarta geração, eu vendo casarões que eram robustos, como o meio mundo disse, hoje está em ruína. Que foi proteção para muitas vidas, que foi refúgio para muitas vidas, hoje não é nada. E se eu quero mostrar aqui a você que não existe nada, vamos supor, nós somos uma igreja que tem prédio próprio, tem isso, tem aquilo. Meu amado, se Deus quiser dar um vendaval, acaba tudo. Aí eu tenho um carro, se Deus der deixa só dar uma capatodazinha, não vale nada. Mas eu tenho seguro, alguma coisa acontece, se Deus te fazer realmente subir, Ele fazer, mas se Ele quiser regredir, Ele regride. Porque Deus subiu um cara da qualidade de José aqui, como é que diz? Em pleno calabouço, subiu para o trono do Egito, ficou só atrás de Faraó, e ao mesmo tempo pegou o indivíduo como Nabucodonosor, tirou do trono, botou para comer o quê? Capim. Eu quero dizer que o meu Deus, Ele faz reviravolta. Por isso não se apegue. Eu tenho anel, eu tenho pastoreio, eu tenho dinheiro, eu sou... Não, você não é. Você não tem nem vida. Nós somos totalmente dependentes dEle. Ele é o que? Minha morada. Ele é minha proteção. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Amém? Mesmo ele sendo fortaleza, vem o quê? Medo noturno. Mesmo ele tendo minha fortaleza, vem o quê? Flecha de dia. Mesmo ele sendo minha morada, vem o quê? Pestes nas trevas. Mesmo ele sendo minha morada, pode ser o quê? Ter o quê? Mortandade ao meu dia. Escute bem aqui. Observe bem que aquele faz que a mortandade não vem à meia-noite. Porque a meia-noite é o clímax de quê? Das trevas, e nós não gostamos das trevas. Quando nós estamos doentes, a primeira coisa que a gente não quer ser curado da doença, que o dia amanheça. Porque você se sente o quê? Seguro de dia e não de noite. É interessante que a mortandade não aparece da madrugada, no clímax da escuridão, mas no ápice de quê? Da luz, para mostrar que é Deus que mantém eu e você. Eu estou seguro porque eu moro vizinho ao hospital. Qualquer coisa eu chego lá. Se não for a mão de Deus. Não, pastor, estou seguro porque eu tenho dinheiro, eu tenho um Unimed, eu tenho um advogado, eu tenho o prefeito da cidade, Meu amado, você pode ter tudo. Se a mão de Deus não fizer a diferença, você está ferrado e perdido. Portanto, eu convido você a reconhecer que Deus é a sua morada. Sabe por que nós estamos vivos? Porque Ele é a nossa morada. Sabe por que nós não sucumbimos ainda? Porque verdadeiramente Ele é a nossa eterna e profunda morada. Amém, amados? Terceiro e último ponto. Acompanhe comigo o verso de número 15. Vamos lá? Ele me invocará e eu lhes responderei na angústia. E prossegue. E estarei com ele. Primeiramente, veja bem aqui. Mesmo Deus sendo nossa morada, estaremos sujeitos o quê? A angústias. Porém, ou seja, Deus sendo nossa morada, não nos isenta de quê? De passarmos o quê? Angústia. Mas no meio da angústia, a gente vai fazer o quê? A gente vai clamar. E ele tem uma resposta, ele tem uma ação. Qual a ação? Ele me invocará e eu lhes responderei. Ou seja, em nenhum momento ele não disse assim, o fato de Deus ser minha morada, eu não teria angústia. O fato de Deus ser minha morada, eu não terei medo, eu não terei dificuldade. Não, eu terei. Porém o quê? Ao clamar, eu terei o quê? Resposta. Não é isso? Eu lhe responderei em quê? Na angústia. Vamos lá? O verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua o quê? Estarei com ele. Ou seja, quando eu clamo, ele o quê? Me responde. Não é isso? Quando, e de fato, onde ele diz aqui, olha,
E na sua angústia, estarei o quê? Com ele. A ideia que eu quero dar evidência é o quê? É o responder e o estar. No meio da luta, Deus o que nos responde? No meio da angústia, Ele diz que o quê? Está conosco. E assim, estar com Deus não significa a isenção de angústia. A angústia vem. Agora Deus nos garante que Ele nos deixa o quê? Só. Amém? E aí, por fim, eu encerro, nos fazendo pensar. Não confie em você mesmo, mas unicamente em Deus, que é nossa eterna morada, fortaleza e refúgio em meio a tantas lutas. Portanto, Ele nos garante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolas. Amém? Salmo 23, tão conhecido, verso 4. E aí eu encerro, só lembrando a vocês a diferença de bordão e de cajado. Bordão, geralmente, é um barrote de madeira grosso, que serve para afugentar os invasores. E o sentido de cajado é uma vara, porém com uma ponta na extremidade para puxar a cabeça da ovelha e conduzir ao caminho estreito. E aí eu encerro dizendo que Deus, no meio das lutas, dos medos, dos enfrentamentos, nós estamos sob Sua proteção, sob o Seu cajado, amém, amados? Sob Sua sombra, sob Suas mãos de vitória. Eu sei que o medo é latente na minha e na tua vida, porém Deus nos chama a não confiarmos em nossa morada terrena, mas não nossa morada meramente eterna. E qual é a morada eterna do crente? Me diga, o próprio Deus. Diga, a minha morada não é meramente ruas de ouros, de cristais, mas minha morada, minha proteção no céu, na terra e em toda a eternidade é quem? É o próprio Deus. Vamos aplaudir o que merece. Vamos celebrar, dizer, Senhor, me faz verdadeiramente esperar em Ti, descansar em Ti. Amém? Deus te abençoe.